A gente vai abrir o final para perguntas. Isso, vamos deixar no final. Uhum. Ok, já estamos no ar. Então, boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos a mais um webinar da Inova IFSP, desta vez com o tema, sobre o programa IA2 do MCTIC, que está oferecendo até R$500 mil em investimento para startups desenvolverem seus projetos. O apresentador será o professor Hélio Costa, daqui a pouco farei a apresentação dele. E só para a gente iniciar, eu queria fazer uma breve apresentação do IFSP, que é parceiro da AgVenture nesse programa IA2 do MCTIC. Então, o Instituto Federal, já foi conhecido como Escola Técnica Federal de São Paulo, possui 36 campos espalhados aí em diversas cidades do estado de São Paulo, mais de 40 mil alunos. E eu, particularmente, meu nome é Adalto, atuo na Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia, que está vinculado diretamente ao reitor do Instituto. O objetivo da agência é justamente acelerar, dar celeridade à tramitação de acordos cooperativos para projetos de pesquisa e inovação, atuar também com a proteção intelectual, transferência de tecnologia e empreendedorismo tecnológico. Essas são as principais linhas de atuação, então, conforme eu comentei. Na área de empreendedorismo, nós temos 4 núcleos incubadores nos campos de Suzano, Registro, São Paulo e Sertãozinho. Ao todo, já foram hospedados mais de 25 projetos nestes hotéis de projetos, nesses núcleos incubadores. Um dos projetos que nós temos atuado bastante junto aos arranjos produtivos locais, nos campos em que nós atuamos, são os projetos de indicação geográfica. A indicação geográfica é aquela proteção intelectual do INPI que reconhece quando uma região ela se tornou conhecida, ganhou notoriedade por fabricar um produto ou serviço, ou então aquele produto ou serviço daquela região, ela tem características que se devem ao meio geográfico, ao clima, às chuvas, ao solo, enfim. O caso mais emblemático e famoso é o de Champagne. O único espumante do mundo que pode usar o nome Champagne é justamente o produzido naquela região por conta de uma proteção que é a indicação geográfica. O estado de São Paulo tinha 3 indicações geográficas quando a gente iniciou essa atuação. Era o café da Alta Mogiana, o café de Pinhal e o calçado de Franca. E hoje nós temos auxiliado 16 arranjos produtivos na obtenção da indicação geográfica. Então, aqui tem uma relação dos campos e os APLs participantes e o respectivo coordenador. Depois essa apresentação vai ficar gravada no canal do YouTube. Eu não vou ler um por um, porque a lista é bastante extensa. É mais para ter uma ideia da nossa atuação mesmo. A Agência de Inovação também tem fomentado projetos por meio do nosso edital de inovação. Então, é um edital bem interessante, no qual a empresa que tem um problema tecnológico, ele traz esse problema até a instituição. A empresa aporta como contrapartida um recurso que é usado para pagar bolsa para estudante ou aquisição de material de consumo ou de algum material permanente que seja importante para a pesquisa, e o Instituto Federal de São Paulo é que paga, com recursos institucionais, a bolsa do pesquisador. Tá? Então, é uma parceria muito interessante. Em vários desses projetos, normalmente, os estudantes que trabalharam com bolsa de iniciação científica ou como estagiários são contratados pela empresa e passam a atuar na própria empresa devido à atuação no projeto. Aqui neste slide, a gente exibe alguns cursos que a gente tem no IFSP para mostrar o quanto a diversidade, enfim, que a gente possui. Tá? Esses são apenas alguns dos cursos. Eu relacionei aqui aqueles que talvez tenham mais relação com o objetivo deste edital, que é apoiar startups na área de inteligência artificial. Então, cursos na área de informação e comunicação, os bacharelados em ciências da computação, a engenharia na área de computação, na área de biosistemas, e as engenharias também na área de controle e automação. Tá? Além desses cursos, a gente oferece licenciatura, ou mesmo vários outros cursos de engenharia, ou mesmo de tecnologia. E o IFSP conta com 4 unidades CAT credenciadas. As unidades de Bragança, Paulista, Presidente Epitácio, Piracicaba e Birigui. Então, essa foi uma apresentação bastante rápida do Instituto. Eu vou passar aqui a apresentação do Hélio. E vou fazer a apresentação para que ele possa iniciar a sua palestra. Eu vou pedir que as dúvidas sejam colocadas no chat
tá, do YouTube, e assim, ao final, a gente esclarece as dúvidas, tá ok? Então, professor Hélio, muito obrigado aí pela sua participação. Professor Dr. Hélio, ele é Head de Inovação do AgVenture Hub, é líder do Laboratório de Políticas Públicas para Cidades Mais Inteligentes na Universidade Federal de Alfenas, a Unifal, Campus Varginha, é professor e pesquisador da ENAP, Escola Nacional de Administração Pública, sendo destacado aí o projeto Mobiliza 360, orientador do programa Agentes Locais de Inovação do SEBRAE de Minas Gerais. Então, professor Hélio, muito obrigado, agora a palavra é sua. Obrigado, Ozaki, um prazer estar aqui contigo, um prazer estar, né, com vocês, né, com o Instituto Federal e com a nossa audiência. Quem está aqui nos acompanhando provavelmente tem interesse na área de inovação, de tecnologia, e é exatamente essa a minha área de paixão, a área que eu trabalho há muito tempo, há praticamente mais de 15 anos, trabalho pesquisando sobre inovação e tecnologia, e por isso mesmo estou sempre envolvido nas iniciativas, em várias iniciativas, né, de inovação, e gosto muito de falar sobre esse tema em toda oportunidade. E aí, obrigado, agradeço a oportunidade que você abriu para falar, né, com quem também gosta do mesmo assunto, quem tem aí interesses convergentes com isso. E para falar sobre uma excelente notícia, que é o edital do Ministério da Ciência e Tecnologia, através da Softex, que é uma instituição que promove a excelência de software no Brasil, e é também um braço, né, de aplicação de ciência que a gente precisa muito, né? Nós temos o que a gente... Desde que eu comecei, né, a pesquisar sobre ciência, tecnologia e inovação, a gente percebe as grandes deficiências que nós temos em relação à parte final da aplicação da tecnologia no mercado, de transformar a pesquisa que a gente realiza dentro das instituições de ensino, que tem muita pesquisa, né, a gente faz muita coisa legal, mas muitas vezes a grande dificuldade é na fase final, é a fase de fazer esse conhecimento aplicado, essa ciência que a gente produz dentro da instituição de ensino e pesquisa, dentro da universidade, dentro dos laboratórios, a gente transformar isso em resultado. E o que é resultado? Resultado é você transformar em produtos novos ou melhorias em produtos que já existem, ou serviços, melhorar serviços que existem, ou criar serviços novos, ou ainda mudar modelos de negócio, ou você gerar novas oportunidades e muitas vezes criar até novos mercados, coisas que não existiam, você passa a oferecer algo, não só um produto novo, mas uma linha, uma ideia nova, um jeito novo, né, de verificar as coisas, e tudo isso é gerar valor. Quando eu falo em gerar valor, muitas vezes as pessoas confundem com gerar lucro, que não necessariamente. Existe necessidade de inovação, de criar soluções novas, né, que a gente pode criar isso dentro das instituições de pesquisa e entregar valor como serviços públicos, como trabalhos que não tenham o valor financeiro como visando isso, mas que tenham, por exemplo, no setor público, que é a área que eu atuo atualmente, inovação em administração pública, na gestão pública, que é gerar também valor como valor público, né, como bem para a sociedade, trazer eficiência para o Estado, economia de recursos. Então, tem uma série de oportunidades de inovação, uma série de oportunidades de aplicação de tecnologia, mas há uma grande dificuldade de fazer essa ciência, o conhecimento aplicado, chegar até lá na ponta, chegar lá no mercado, na sociedade, nas pessoas, nos consumidores, nos usuários, nos cidadãos. Isso é um grande gap, né? Um lapso que nós temos, e que alguns países estão mais avançados que a gente, conseguiram resolver esse problema. O Brasil está tentando, pelejando, e grandes iniciativas acontecem nesse momento, inclusive, e essa é uma dessas iniciativas, por isso a empolgação, né, que eu falo sobre esse projeto, porque ele tenta resolver esse grande problema que nós temos, que é essa fase final, e por isso mesmo, através de um modelo de Open Innovation, que é inovação diferente da inovação tradicional, que achar que a universidade, que o instituto de pesquisa, que ele vai conseguir fazer o caminho todo, ele vai desenvolver toda a ciência, transformar em tecnologia e aplicar isso no mercado. A Open Innovation, ela prevê que você coloque as entidades, os agentes, todos envolvidos juntos. E quem são esses agentes?
o governo fazendo o seu papel, no caso o Ministério da Ciência e Tecnologia, criando oportunidades, inclusive fomentando, né, com incentivo financeiro. São instituições privadas, as aceleradoras como nós, nós somos uma aceleradora, o AgHub, AgVenture Hub, que é um hub de inovação para o agro, mas também é uma aceleradora. As universidades, os institutos de ciência e tecnologia, o Instituto Federal de São Paulo é um dos participantes disso, e ele está tanto representando o lado governo, porque ele é financiado pelo governo, mas também a academia, né, representando o lado da ciência, da tecnologia, mas não se limita a isso. Nesse programa ainda existem as empresas âncoras, que são grandes corporações que vão auxiliar essa produção que vai sair, né, de dentro das instituições, das inovações que vão surgir, das ideias, dos grupos de pesquisa, das empresas de TI, mas tem as empresas âncoras que vão dar acesso ao mercado. Muitas vezes você sozinho não consegue fazer com que isso chegue até o mercado, você não tem capacidade de escala, né, de atingir um público muito grande. E aí também o principal fator, né, o principal elemento, e dentro desse programa ele é o foco principal, é a startup. Ou seja, aquela pequena empresa ágil, inovadora, né, com ideias inovadoras, que tem a capacidade de transformar essas ideias em soluções de maneira rápida, ágil, escalável, replicável, que são as características que a gente tem numa startup. Então, é um programa de empreendedorismo e inovação, de ciência e tecnologia, focado principalmente, o agente central é a startup, mas com toda essa rede de apoio ao redor dela. E essa rede de apoio é o que eu vou falar um pouco para vocês sobre ela agora, a partir de agora, nessa apresentação rápida que eu fiz aqui. Então, nós temos como... primeiro, bem-vindos, né, à apresentação e ao programa. Nós temos aqui, né, 2 agentes, o Adalto representando o Instituto Federal de São Paulo e eu representando o AgVenture Hub. E aí eu vou falar bem rapidamente, né, sobre o Adalto fez a apresentação do Instituto Federal de São Paulo, eu vou falar rápido sobre o AgVenture Hub. A ideia do Hub, e a palavra Hub é a palavra não... mais recentemente está sendo utilizada, mas durante muito tempo foi utilizada só na área de tecnologia, lá como um concentrador de rede, né? Mas hoje isso extrapolou para a ideia de concentrador de tudo, de vários elementos, de todos esses agentes que eu falei para vocês. Então, a ideia de se ter um hub é juntar todo mundo, ter no mesmo local. Antes, a ideia era fisicamente, agora, com a pandemia, esse hub ele é virtual, né? É juntar as ideias, é ter uma rede de conexões entre entidades importantes. Então, nós, como hub, nós integramos as universidades, centros de pesquisa, tanto brasileiros quanto estrangeiros, mentores. Mentores são pessoas que são experts nas suas áreas, que podem auxiliar. Lembra que eu falei que o agente central é a startup? A startup tem agilidade, tem ideias, tem inovação, mas muitas vezes não tem conhecimento e experiência. E aí quem ajuda a ganhar essa experiência são os mentores. E o Hub aproxima mentores dessas startups, aproxima as grandes corporações também, as grandes empresas que têm capital, que têm fôlego e que têm capacidade de impulsionar essas ideias das startups, aproxima o governo através desses projetos, editais, agências de fomento, e faz com que tudo isso esteja junto, em contato, tentando solucionar os problemas que a gente tem para gerar realmente inovação de impacto, aquela inovação que vai trazer resultado para a sociedade. Então essa é a ideia do Hub, e o Hub, nesse momento, além disso tudo, faz um projeto de aceleração. Lembra que eu falei que uma grande dificuldade que as instituições, as startups, as ideias têm de chegar até o mercado, até o ponto final, é porque existe um gap, o Hub tenta derrubar esse gap. Outro problema comum também nas novas ideias, nas inovações, é a questão do investimento. É o investimento inicial, que normalmente não é fácil, principalmente no país onde nós não temos uma tradição muito grande. Se você chegar com uma boa ideia, sentar na frente de um gerente de banco tradicional e falar para ele, eu preciso de R$200 mil, porque eu tenho uma ideia sensacional, ele vai falar, e o que você tem para dar de garantia? Ele falou, não, eu tenho uma ideia sensacional. Você não vai sair de lá com R$200 mil, porque não faz parte da nossa tradição, dos nossos bancos tradicionais, fazer investimento de risco. Inovação é risco, a gente não sabe se vai dar certo. Então, muitas vezes, você precisa de outro tipo de investimento, que é o investimento que a gente chama de seed capital, angel
Investor ou Venture Capital, são vários nomes diferentes para o investimento inicial na aposta de sucesso. Você não tem garantia, mas tem uma probabilidade de ter sucesso. E aí você consegue, através, né, de várias entidades, por exemplo, o AgVenture Hub é uma aceleradora. A aceleradora, como ela faz um processo de transformar ou de levar a ideia inicial até um estágio mais avançado, ela também consegue descobrir quais são as ideias que têm mais valor e atrair os melhores investidores para colocar investimento nessas ideias e transformar essas ideias em sucesso. Então, resolvendo esse problema da aproximar as ideias do mercado e aproximar quem tem as ideias de quem tem dinheiro para investir nessas ideias, essa é uma ideia sensacional. E esse edital sobre o qual nós estamos falando, uma característica dele é essa, é fazer essa aproximação, a outra é permitir que essas ideias sejam financiadas, sejam investidas através de uma rede de contato que nós, Hub, temos, de investidores, de grupos de investidores inclusive internacionais, de metodologias de preparação dessas empresas para o mercado, inclusive com metodologias testadas no Vale do Silício, que nós, do AgVenture Hub, somos chapter do Founder Institute aqui na nossa região, e com outras ferramentas, né, com experiência que nós temos, nós tentamos ajudar essas organizações, essas startups, a ter o maior sucesso possível. Bom, então, como eu disse, é um programa de Open Innovation, inovação aberta, porque a ideia é colocar vários agentes diferentes trabalhando juntos. Não é aquela inovação feita dentro do laboratório, secreta, que ninguém pode ter acesso. A inovação ela vai surgir exatamente da colaboração. E essa colaboração tem que ser aberta. O objetivo é a aceleração tecnológica. Como eu disse, nós temos muitos projetos interessantes, muitas ideias excelentes, mas elas não têm impacto muitas vezes porque não encontram o caminho até o mercado ou não têm a velocidade e a agilidade necessária para chegar ao mercado no timing certo, que é outra questão importante. Muitas vezes você tem uma ideia interessante, você tem pessoas capazes de executar, mas como você não tem um processo estruturado de aceleração dessas ideias, quando ela chega até o mercado, ela está no timing errado. O timing é essencial. Chegar à solução no momento em que ela é necessária. Se você chegar um minuto depois, pode dar muito ruim, e se você chegar um minuto antes, também pode, porque muitas vezes aquela inovação não é compreendida. Então, aceleração tecnológica é colocar a solução no timing ideal, de soluções de impacto através de incorporação, nesse caso específico desse edital, usando inteligência artificial. Lembrando que inteligência artificial não precisa ser inteligência artificial geral, ou seja, aquela inteligência que a gente vê em filme de ficção, em que você tem uma entidade, que é um robô ou um cérebro eletrônico que emula o ser humano. Inteligência artificial está espalhada num monte de coisas, como reconhecimento de padrões, reconhecimento de voz, sistemas especialistas, ela está em várias soluções que têm algumas aplicações de inteligência artificial. Então, não necessariamente você precisa criar uma entidade inteligente ou um ser inteligente, mas você tem que criar soluções que tenham algum recurso de inteligência artificial. Machine Learning, lógica fuzzy, tem uma série de tecnologias para quem é da área de TI, que já conhece essas tecnologias. Para quem não conhece, são várias ferramentas bastante acessíveis, conhecidas e que hoje você não precisa nem criar essas soluções. Elas já são fornecidas por grandes fornecedores como o Watson da IBM, como a Amazon tem as soluções, o Google tem soluções de inteligência artificial. Você precisa organizar uma solução que possa utilizar esses recursos. É uma das possibilidades, é isso. Você encontrar um problema e achar como levar essas soluções que já existem de inteligência artificial até a solução daquele problema, gerando valor para quem vai resolver, quem vai usar aquela tecnologia. Bom, e aí nós temos, dentro desse edital do MCTIC, uma série de agentes, como eu disse, de inovação aberta. Então você tem as empresas âncora, que eu vou ter que usar o óculos para ler aqui. A empresa âncora é aquela que é interessada em testar tecnologias de inteligência artificial a partir de desafios enfrentados em suas organizações.
Então, como eu disse, são empresas grandes, normalmente, que têm poder de investimento, que têm problemas que, muitas vezes, elas, apesar do dinheiro que têm, não têm condições nem agilidade para resolver. Então, elas precisam de ajuda externa, por isso a inovação aberta. Ela precisa de quem está dentro da instituição de pesquisa, dentro da instituição de ciência e tecnologia, ou ela precisa da startup, precisa de uma empresa de TI que seja até menor do que ela, mas que tem mais agilidade e que tem mais capacidade de inovação do que ela. Então, essas empresas âncora, elas estão interessadas nesse programa e elas vão entrar numa fase final de acesso ao mercado. Dentro desse programa, a gente vai ver o cronograma daqui a pouco. As aceleradoras, e aí, agora estamos falando, nesse caso, são 13 aceleradoras que foram selecionadas nesse edital no país inteiro, e o AgVenture Hub é uma dessas 13 aceleradoras, responsáveis por investimento e suporte aos executores de projetos de pesquisa selecionados na escalabilidade de seus modelos de negócio. Ou seja, vamos acelerar aquelas soluções com várias ferramentas de aceleração, com acesso a investimentos, com o acesso aos mentores, com acesso à nossa rede internacional. Nós temos, por exemplo, conexões com Israel, com o Israel Trade and Investment, com Our Crowd, com várias instituições que têm grande impacto na inovação em Israel. Temos relações com instituições do Vale do Silício, como, por exemplo, a Founder Institute, e temos acesso a uma rede de mentores dessas instituições que podem auxiliar nesse processo de aceleração, e temos também acesso aos maiores investidores em inovação, principalmente no agronegócio, que é a especialidade do Hub, o AgVenture. As instituições do CAT, o CAT é o Comitê de Área de TI, então não são todas as instituições de tecnologia que estão que tem esse CAT, que seria um certificado, para poder participar dos programas da Softex. Então, essas instituições são responsáveis pelo apoio e o acompanhamento do desenvolvimento da solução suporte tecnológico. E aí, o Instituto Federal de São Paulo é o nosso parceiro. Nosso grupo de trabalho é composto por essas duas instituições, o AgVenture Hub e o Instituto Federal de São Paulo, com todo o seu campo, seus laboratórios, seus especialistas, seus alunos, todos os seus recursos, a sua infraestrutura, estão disponíveis para se trabalhar, e não só para quem está dentro do Instituto, mas também quem está fora. Não é necessário ser necessariamente um aluno ou professor, lógico que a gente espera que seja, que isso seja uma grande oportunidade para os docentes e discentes e pesquisadores que estão relacionados ao Instituto Federal, mas não limitado a eles. Outras pessoas de fora podem se associar, podem ter projetos, empresas de fora, podem se associar com pesquisadores ou com quem tem, com empreendedores, gente de dentro do Instituto, para criar soluções que sejam dentro da área de inteligência, usando tecnologia de inteligência artificial, como eu já disse, e vão ter o apoio e o suporte tecnológico do Instituto Federal de São Paulo. E agora nós estamos fazendo essa apresentação exatamente porque esse é o momento de cadastrar as startups ou empresas de TI, ou os grupos de pesquisa, que são o ponto fundamental desse programa todo. São os executores de projetos de pesquisa e desenvolvimento orientados a solucionar problemas reais, apoiados pelas instituições do CAT e as aceleradoras. Então, Instituto Federal de São Paulo e AgVenture Hub estão procurando você que tem uma ideia baseada em inteligência artificial e que se encaixe em alguma dessas áreas prioritárias. O programa, na verdade, ele é aberto a soluções que sejam de cidades inteligentes, de indústria, principalmente no que é chamado de indústria 4.0, na área de saúde, que são as áreas prioritárias, né, do Ministério da Ciência e Tecnologia, e o agronegócio, que, nesse caso, é o foco do AgVenture e o foco desse programa que nós estamos criando. Mas, se você tiver outras ideias que não sejam exatamente do agronegócio, existem outras aceleradoras, outras instituições que também vão acelerar esses outros projetos. Porém, nós estamos, né, com essa aposta de que o agro ele vai ser fundamental, o AgVenture Hub, aqui no sul de Minas, que é onde nós estamos localizados, mas hoje, geograficamente, isso não é importante, porque praticamente todo o processo de aceleração ele é feito virtualmente, né, online.
Mas aqui nós estamos numa região onde o agro é fundamental e grande parte dos campos do Instituto Federal de São Paulo também estão em regiões agrícolas. Principalmente, né, aqui na nossa região, o café é uma cultura importantíssima para a nossa economia, e não é só a produção do café, é toda a cadeia, né, a cadeia do café que vai muito antes da produção, a compra de insumos, a produção, a comercialização, o trading, transporte, estocagem, a área de seguros, toda a área financeira relacionada com o café, até os coffee shops e o cafezinho servido lá na mesa, tudo isso faz parte de uma cadeia importantíssima, onde há muita necessidade de inovação, e é por isso que nós criamos, né, o AgVenture Hub, e existem muitas oportunidades para quem quer trabalhar com inovação nessa área, mas não é só aqui em Varginha, lógico, muito pelo contrário, esse programa ele é nacional, né, e qualquer instituição de qualquer lugar do Brasil que tiver interesse, né, no nosso caso, de trabalhar com o agro e aplicando inteligência artificial, é por isso que nós estamos fazendo essa divulgação desse edital. Bom, e quais são os benefícios para uma startup, ou um grupo de pesquisa, ou uma empresa de TI que tem uma ideia interessante? Você não precisa ter um produto, tá? O nível de entrada nesse projeto não exige que você tenha um produto pronto, que você tenha clientes, que você tenha já mercado. Você basta ter uma ideia e uma proposta de criar algo para poder entrar no edital. Quais são as vantagens e os benefícios? Primeiro, o networking, né? Você vai conhecer uma série de agentes de empresas do ramo, né, desse ramo, no nosso caso, do agro, vai ter acesso a mentores, acesso a investidores. Então, esse network ele é muito importante, né? A gente está falando de inovação aberta, praticamente está todo mundo trabalhando, né, desse modelo de inovação aberta, e o networking ele é fundamental para você conseguir chegar até onde você precisa, tanto mercado, quanto capital, quanto conhecimento, né? Tudo isso é necessário para que você tenha sucesso, e fazer isso não é fácil sozinho. Você precisa de networking, e um programa como esse, que é um programa nacional, muito reconhecido, com um nome muito forte, atrai instituições muito importantes. Vocês vão ver, não só nós, né, o Instituto Federal de São Paulo e o AgVenture Hub, mas todas as instituições que foram credenciadas são instituições muito fortes, com renome nacional, e que são capazes de realizar, que já fizeram, né, tem um histórico muito grande, e são capazes de realizar grandes transformações na economia do Brasil. Então, esse networking, ele é importantíssimo, e ele amplia muito quando você faz parte de um programa seletivo como esse, que seleciona as melhores ideias e os melhores empreendedores, os melhores pesquisadores. Também te ajuda a startup na visão estratégica dos desafios enfrentados pelo setor produtivo brasileiro e aplicações de seus serviços. Então, uma startup que entra no programa, ela vai conhecer melhor aquela área, a área onde ela está trabalhando, vai conhecer melhor os desafios que existem naquela área e vai entender melhor, para ter até acesso melhor a esse mercado. Vai ter acesso a recursos, tanto recursos humanos quanto recursos financeiros, recursos humanos, infraestrutura, laboratórios do próprio Instituto Federal de São Paulo e de outros parceiros que podem eventualmente, né, estar participando, né, desse programa, e acesso financeiro, no caso específico desse produto, né, que vai ser criado, produto/serviço, que vai ser criado por essa startup. E visibilidade, né, nacional e internacional. As instituições, as empresas que passam por um programa seleto como esse, elas imediatamente ganham uma visibilidade muito grande, tanto pelas empresas âncora, quanto por instituições governamentais. Você passa a ter um histórico, né, quando passa por um programa como esse, bastante valorizado por causa da sua capacidade de gerar valor, capacidade de mostrar que você é capaz de gerar valor. E então esses são os principais benefícios para startups que participarem do programa. Um cadastro e seleção de 13 instituições de ciência e tecnologia. Por algum motivo está travando um pouquinho a transmissão. Vamos ver se, eliminando o vídeo, se melhora e torna mais fluida. Então, se você pudesse até começar... Travou na hora que você fez a transição de slide. Começar de novo só essa explicação e cortar a câmera, eu acho que melhora. Esse slide mesmo que eu estou falando? Esse mesmo. Tá, joia. Mas aí eu que corto a câmera aqui, né? Tá. Interromper. Tudo bem. Então, vamos lá.
Primeira etapa, foi feito um cadastro e seleção de 13 instituições de ciência e tecnologia e 13 aceleradoras. Um pouco mais, mas o conjunto, né, foram 13 grupos de trabalho compostos de instituições de ciência e tecnologia e aceleradoras. E vai ser feita uma seleção de 100 projetos de startups ou grupos de pesquisa ou empresas de TI. Então, o formulário está aberto para você preencher e colocar as ideias iniciais, quem vai executar essa ideia, qual é o mercado, o que você pretende com essa ideia. Tudo isso está no formulário que você precisa preencher. Como eu disse, não precisa estar no nível de já ter um protótipo ou um produto. Simplesmente você preenche esse formulário, depois você dá até uma olhada no formulário do edital, que você vai baixar depois, tem já até o formulário para você ver antes de preencher, você já pode ver quais são os campos que vão ser necessários no formulário para você já ter esses dados à mão. E aí acontece, a partir de julho, um programa de pré-aceleração. É uma orientação para preparar esses 100 selecionados, esses 100 projetos selecionados, para que eles passem para a segunda etapa, que é a etapa de desenvolvimento e investimento na solução. Então, isso vai acontecer lá em outubro, são 2, 3 meses de acompanhamento, aconselhamento, monitoramento dessas 100, para lá no final, na etapa de desenvolvimento e investimento, fazer uma seleção dos 30 projetos que vão receber até R$200 mil de aporte. Metade desse investimento é feito pelas aceleradoras, através delas mesmas, ou de empresas investidoras, ou de grupos de investimento e fundos, e a outra metade é feita pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, Softex, que é dinheiro governamental. Então, e aí, nesse mesmo momento, são escolhidas 15 empresas âncora que também vão passar a acompanhar o desenvolvimento desses projetos, e aí, lá na frente, vão ser selecionados os 15 projetos, desses 30, 15 projetos que vão receber até 300 mil, 150 mil do Ministério da Ciência e Tecnologia e 150 mil de aceleradoras ou empresas, investidores. Então, no total, serão até 500 mil de investimento em cada startup, cada projeto, ou cada empresa de TI com a sua solução. E essas são as fases do programa. Nós estamos, então, na fase agora da seleção desses 100 projetos. E o edital está aberto para o cadastramento dessas ideias, desses projetos. Então, em fevereiro de 2020, foi feito o cadastro de seleção das aceleradoras. De fevereiro e março, selecionou as ICTs aceleradoras. Março a junho, está acontecendo agora a seleção das startups, as empresas de TI e os grupos de pesquisa. Próximo passo, de julho a outubro, a preparação desses 100 projetos selecionados, para que eles, lá em outubro e novembro, sejam escolhidos os 30 melhores projetos, já mentorados, já auxiliados nesse caminho. E esses 30 projetos que vão receber os 200 mil de investimento, para, em novembro, aí começa o edital selecionando as empresas âncora, que são potenciais clientes para essas soluções, para em julho, de maio a julho de 2021, começa a segunda rodada de investimentos de até R$300 mil, para as 15 melhores projetos, 15 melhores soluções, e aí é a abertura ao mercado, é fazer com que essas soluções cheguem até o mercado e, principalmente, que a gente atinja não só o mercado interno, mas que a gente tenha soluções de alto impacto com capacidade de exportação. É o objetivo do governo, do Ministério da Ciência e Tecnologia, da Softex, que a gente consiga criar soluções que sejam tão boas e que a gente não precise comprar ou importar soluções, mas que a gente consiga exportar soluções para o mundo inteiro. Já que nós somos campeões mundiais do agro, que nós também sejamos os campeões mundiais da inovação e tecnologia no agro, ao invés da gente consumir, vender commodities e consumir alta tecnologia importada de fora. A ideia não é essa, é exatamente o contrário. Bom, com isso, nós fechamos aqui essa apresentação. O objetivo era ser rápido, sucinto, para não cansar ninguém. Nós vamos ter algumas perguntas agora no final. Esse endereço que vocês veem aí é o endereço do programa, o softex.br/IAMCTIC, onde você encontra o edital com todos os detalhes, inclusive com a cópia do formulário que você vai precisar preencher, com todas as etapas, os passos, quem pode, quem não pode participar e tudo mais.
O prazo final é dia 28 de junho, mas o prazo final é para você preencher o formulário. Não é que você tem que ter um projeto pronto, né, funcionando até dia 28 de junho. É só apresentar a sua ideia, né, discutir, ver a validade dela no mercado, e aí preencher esse formulário, e a partir do formulário vão ser selecionadas 100 projetos para serem auxiliados até uma melhoria desses projetos, para que eles cheguem até outubro, novembro, sejam escolhidos, então, os 30 que vão receber o investimento do programa. Também sugiro a vocês, porque a própria Softex, ela está realizando uma série de 15 webinars com vários especialistas, algumas startups e empresas âncoras, e em várias áreas diferentes que estão relacionadas com o programa. Então, já teve webinar de saúde, de indústria, de agro, de cidades inteligentes, já teve um só sobre inteligência artificial, só sobre reconhecimento de fala, linguagem natural, outro só sobre reconhecimento de imagem. Então, tem uma série de webinars, ainda estão acontecendo, ainda tem alguns que ainda vão acontecer, mas esses webinars, eles estão no canal da Softex no YouTube. Então, se você entrar no YouTube, procurar Softex, você vai achar lá o Softex Play, que é Player ou Play, não lembro agora. Bom, procurando Softex, você vai achar, acho que é Softex Player, se não me engano, o canal deles, e nesse canal você vai encontrar uma série de vídeos que podem ser assistidos, que são os webinars já passados, né? E no site do programa, nesse site que está aí na sua tela, softex.br/amctic, você encontra os próximos webinars, com as datas em que vão acontecer e os temas. Então, essa é a minha sugestão. Quem quiser saber um pouco mais sobre o Agventure, tem aí o endereço, onde você pode também tem um formulário que você pode preencher para receber a nossa newsletter com novidades, informações, tanto sobre esse projeto, quanto outras oportunidades também de inovação. Então, essa é a dica. O Agventure é um hub, como eu disse, que é gerido, né, ele foi fundado por mim e meu sócio, Alain Marques. Ele é dos fundadores também de uma aceleradora, uma das primeiras aceleradoras privadas de Minas Gerais, o Tecmol, em Belo Horizonte. Trabalhou na Universidade Federal de Minas Gerais nessa área também de transferência de tecnologia. Então, nós temos uma equipe com experiência, com conhecimento, com agora o aval, né, do Ministério da Ciência e Tecnologia, com parceiros importantes como o Adalto aí do Instituto Federal de São Paulo e outros parceiros também muito importantes, e estamos ávidos para receber as suas propostas, para ter a oportunidade de apostar nas suas ideias, nos seus projetos, e fazer com que esses projetos se transformem também em projetos nossos, que nós possamos, né, juntos trabalhar em projetos que sejam tanto projetos seus quanto projetos do IFSP e do Agventure Hub. Adalto, passo a palavra para você. Muito obrigado, Hélio. Fantástica apresentação, muito objetivo. Agora a gente abre, então, para as perguntas, tá? E já tem aqui uma pergunta, no sentido de se é necessário que o projeto já esteja no ar ou se pode ser apenas a submissão de uma ideia, Hélio. Pode ser só uma ideia. Lógico que tem uma classificação e tem, inclusive, no edital, tem uma pontuação que mostra o que vale mais ponto e menos ponto. Uma ideia que já tenha sido testada, ela vai ter mais pontos, mas ela pode perder pontos em outras coisas, como, por exemplo, o impacto, o tamanho do mercado que ela vai atender. Então, existe uma tabela de pontuação que é bom você dar uma olhada lá, porque de repente você tem uma ideia muito boa que vai atingir um mercado enorme, por exemplo, mercado mundial. A minha ideia ela não está pronta, eu tenho só uma ideia, mas ela tem o potencial de ser exportada, de atender 1 bilhão de pessoas no mundo, né? Ela possivelmente você vai ter uma pontuação maior do que alguém que tem uma ideia, que já tem até um protótipo funcionando, mas que atinge 100 mil pessoas, 30 mil pessoas, né? Que resolve um problema que não é um problema tão geral. Então, existem várias possibilidades, mas para preencher o formulário, você não precisa ter nem protótipo, nem produto, nem MVP, não precisa ter nada pronto, é só uma ideia mesmo.
Quanto melhor for a sua ideia, quanto mais avançada, mais pontos você vai ter na avaliação e na classificação dessas 100 empresas que vão entrar lá. Outro detalhe também, que não sei se alguém vai perguntar, não precisa ainda ter um CNPJ. O CNPJ pode ser criado ao longo do processo, durante, né, o período que tiver aí de julho até outubro, que é o período de pré-aceleração, que pode-se dizer, você vai ter que formalizar uma empresa, até para poder receber esse dinheiro, esses R$200 mil, as 30 empresas que receberem, você tem que formalizar a empresa. Mas você, por enquanto, não precisa nem ter uma empresa, pode ser um grupo de pesquisa, um grupo de pesquisadores, um grupo de alunos, que tenham uma ideia interessante e que queiram propor, né, essa ideia dentro do edital do programa. Perfeito, Hélio, muito bom. Eu acho que vale a pena fazer um comentário também sobre aquilo que o gestor do Softex comentou conosco na webconferência que fizemos, né, a respeito do conflito de interesse, que ele falou que grupo de pesquisa de uma ICT não pode ser apoiado pela mesma ICT. Sim. Aí tem você pode, por exemplo, apresentar o projeto e ele pode ser apoiado por outro grupo de aceleradora, né, outra equipe, grupo de trabalho, que seja composto por outra aceleradora e outra ICT. Como eu disse, são 13. Então, se a sua ideia foi interessante, foi importante, de repente nós não podemos apoiá-la, porque você, né, faz parte aí de um grupo, né, de pesquisa do Instituto Federal. Porém, você pode ter a sua ideia apoiada por um outro grupo de trabalho composto por outra ICT e outra aceleradora. Perfeito. Deixa eu verificar aqui se surgiu alguma dúvida no chat. Parece que não temos mais dúvidas. Hélio, você gostaria de dar alguma palavra final aqui antes de a gente encerrar? Eu assim, só para finalizar, eu até vou repetir, enfatizar o que eu já falei no começo. Através do meu trabalho de pesquisa no mundo inteiro, né, olhando universidades e vendo o quanto a gente poderia fazer, copiar alguns modelos e tal, muitas vezes a gente chega à conclusão, não dá para fazer, não tem jeito, e não adianta fazer igual lá, que vai dar certo aqui. E aí eu achei muito interessante esse programa. É um programa que ele nasceu no passado como outros, ele veio de outros programas, ele foi aprimorando e ele foi adaptando à nossa realidade. Esse é um processo, né? A inovação passa por isso também. O tempo todo a gente está aprimorando e muitas vezes nós estamos aprendendo com esse próprio programa. Então, muitas vezes, o que nós temos, que precisamos criar aqui no país, são soluções adequadas para a nossa realidade, para a nossa necessidade. Eu acredito muito nesse programa porque ele faz essa aproximação entre entidades entre agentes que normalmente não costumam se trabalhar muito juntos, né? Que é a startup, a grande empresa, a instituição pública, né? O governo, eles se estranham de vez em quando, né? Dão umas rusgas lá e a gente tem que ficar achando, pô, mas isso é ilegal, não é legal, e a gente tem um jeito, né? Isso é bastante complicado, a gente tem muita dificuldade por causa da rigidez, né, da nossa legislação, mas programas como esse ajudam a gente a aprender também a como fazer inovação aberta. Eu tenho até um webinar, quem depois quiser entrar lá no meu YouTube, um webinar que eu fiz essa semana, chamado Open Innovation, o gatilho foi puxado, que é exatamente sobre isso. Agora, no momento de crise, de pandemia, as pessoas estão fazendo Open Innovation, inovação aberta, na marra, mas elas falavam muito, mas não faziam, né? Aí agora, na marra, estão aprendendo a trabalhar em conjunto, né? Em colaboração, entidades diferentes trabalhando em colaboração. E esse programa, ele promove isso, incentiva, inclusive fomenta, né, com que isso aconteça. Eu acho muito interessante. Muito bom, e aí um aspecto importante do apoio da ICT, né, mesmo que o grupo de estudantes, por exemplo, tenha uma ideia, não tenha domínio de todas as tecnologias que ele vai envolver, aquilo que ele domina, ele desenvolve. O que ele não domina, a nossa ICT pode desenvolver junto com a equipe dele, tá? Surgiu uma dúvida aqui, do professor Márcio Teixeira. Uma empresa pode enviar mais de uma proposta, Hélio? Não, é uma proposta por empresa. Você escolhe a melhor que você tem, aquela que tem mais chance de dar certo. Mas só pode uma proposta por proponente. Ok, perfeito. Eu acho que foi só essa pergunta mesmo, tá? Então, eu agradeço muito sua participação, muito esclarecedora. A gente teve aí uma presença muito boa aqui no webinar, né? Quase 40 pessoas online assistindo aqui simultaneamente.
e normalmente a repercussão acaba sendo realmente maior depois, né? Porque fica disponível no nosso YouTube para que as pessoas assistam. Então, novamente, muito obrigado, Hélio. Eu que agradeço. Obrigado pela audiência, okay. Obrigado pelo convite. Estamos aqui às ordens. Então, agradeço a todos que estavam conosco aí pelo YouTube e a gente encerra agora a sessão. Muito obrigado.